2017, o ano do quê? O ano do quê, igreja? Das grandes coisas, está escrito. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aplauda a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja, em nome de Jesus. Agora toda a igreja, coloque-se de pé em nome de Jesus, que você vai ler as 6 bênçãos contidas no Salmo 126. Mas por favor, eu queria que você lesse, não só por repetir, deixa apagado aqui, o 3. Você vai ler comigo, mas tomando posse para a tua vida, em nome de Jesus, porque uma coisa é você ler a Bíblia, só para você aprender, só para você adquirir conhecimento, e muita gente alcança isso com a leitura da Bíblia, mas só. Outra coisa é você ler trazendo para a sua vida, amém, igreja? Para isso aí é para mim, isso é para mim, em nome de Jesus. Sempre que eu leio a Bíblia, eu leio dessa forma. Eu não estou lendo, foi para as pessoas lá atrás, não foi para, não ficou escrito simplesmente porque Deus fez para as pessoas lá atrás. Deus quer fazer hoje. Está escrito que Jesus Cristo é o quê? O mesmo ontem, hoje e será para frente, para sempre, perdão. Jesus Cristo é o mesmo que ontem, hoje e será para sempre. É o mesmo. Então a primeira bênção, eu quero que você fale tomando posse para si. A primeira bênção do Salmo 126. Vamos ler. Restaurou a minha sorte. Restaurou a minha sorte, a minha vida. Amém? A segunda bênção. Fiquei como quem sonha. O que é ficar como quem sonha? Meu Deus, isso está acontecendo na minha vida mesmo. Belisca aqui para ver se não é um sonho. Está entendendo? Sim ou não? Coisa tão maravilhosa, poxa. A terceira bênção, qual é? Encheu a minha boca de riso. Dá uma risada aí, em nome de Jesus. Aí há quem diga, espera aí, pessoal, ouve aqui. Aí há quem diga assim, poxa, mas eu não tenho razão para sorrir. Deus vai te dar motivo de riso, em nome de Jesus. Diga isso, Deus me dará motivo de riso. Para rir de orelha até onde? Orelha a orelha, amém? Qual é a quarta benção? Encheu a minha língua de júbilo. Lembra que eu falei? Júbilo é o quê? Alegria excessiva. Ou seja, em vez de abrir a boca para falar coisa ruim, tá ruim, tá brabo. Não, você vai falar com júbilo, ou seja, vai falar com muita alegria de tantas coisas boas que Deus vai fazer na nossa vida. Eu recebo isso em nome de Jesus. Você recebe sim ou não? A quinta bênção é, e as nações testemunham dizendo, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Amém? Grandes coisas Deus vai fazer em nome de Jesus. E a sexta bênção, que é a condição para que as 5 primeiras sejam uma realidade na nossa vida, e infelizmente essa é que nem todo mundo quer, é essa daqui, ó. Semear com lágrimas. Aí tem gente que já até fica xoxo. Semear com lágrimas. Nós vamos ouvir a palavra de Deus hoje, nós vamos entender melhor o que vem a ser semear com lágrimas. Mas os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Amém, igreja? Se você crê nessas bênçãos, levante a mão, levantem as mãos e diga assim comigo, meu Deus e meu Pai. Diga em nome de Jesus, fortalece, Senhor, a nossa fé neste momento. Fala conosco, orienta-nos. Diga, desperta, meu Deus, desperta o nosso espírito, a nossa fé
neste momento, em nome do Senhor Jesus. Desperta, meu Deus, cada um de nós. Dá-nos, Senhor, uma fé forte para que possamos conquistar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, em nome do Senhor Jesus. Diga: meu Deus, prepara-nos para coisas grandes. Nós te pedimos isso e te agradecemos. Quem crê, diga amém. Bem forte para Jesus. Glória a Deus. Digam graças a Deus. Preste atenção aqui em mim, em nome de Jesus, para que depois eu não precise falar mais a esse respeito. Eu já firmei um propósito com Deus dentro de mim. Nessas 3 semanas, hoje são 27, então até o dia 28, domingo que vem, são 4, o outro domingo, 11 e depois 18, perdão. 4, 11 e 18. Então, até o domingo, dia 18, eu vou estar orando 3 horas da madrugada. Às 3 horas da madrugada. Quem puder e quiser orar às 3 da madrugada, uma oração objetiva, mas de fé com Deus. Para quê, bispo? Para Deus te preparar para coisas grandes. Amém? Para Deus te preparar para coisas grandes, em nome de Jesus. E que você faça algum jejum. Eu já determinei dentro de mim, eu vou estar a partir de hoje até o dia 18 me abstendo, abrindo mão de participar de algumas coisas, seja alimentos e algumas coisas que eu gosto de participar. Não estou me referindo a pecado. Pecado a gente tem que fazer o quê? Tirar da nossa vida. Amém, pessoal? Porque às vezes a pessoa pensa assim: não, nesse período de jejum, eu vou fazer um jejum disso daqui, de um pecado que ela comete. Não, isso aí você tem que matar da sua vida em nome de Jesus. Amém, pessoal? Exterminar, tirar, falar com Deus, orar, enfim, de você abrir mão de algo que você gosta. Se você vai ficar um período do dia sem comer nada, amém, graças a Deus, ou de um determinado alimento, ou se determinada programação que você gosta demais de assistir na televisão e tal, mas você não vou assistir. Ou você é aquela pessoa que gosta de jogar joguinho tal da internet, que não consegue ficar sem, então você vai determinar: não, nesse período não vou jogar. O que você vai estar fazendo com isso? Alguém perguntaria: mas isso vai somar alguma coisa em minha vida? Vai, porque você vai aprender a controlar os seus impulsos em nome de Jesus. Amém, pessoal? Você controla os seus impulsos. Deus falou com Caim: o seu desejo será contra ti, o teu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Nós temos que ter força para quê? Para dominar os nossos impulsos, coisas que nem sempre você consegue. Concorda comigo? É ou não é verdade? Que nem sempre a gente consegue. Então, nessas 3 semanas, coloque um propósito dentro de você, em nome de Jesus. Um propósito de fé, de jejuar, de orar. Você pode orar 3 vezes ao dia, pelo menos. Faz uma oração nesse sentido, para o que você estiver fazendo, de manhã, de tarde, de noite, e ora: Senhor, me prepara para algo grande. Faça algo grande através de mim, em nome de Jesus. Posso dar um testemunho para você? Não, outro dia eu dou, porque esse pode aí até desanimou. Pode ou não, pessoal? Rapidamente, em nome de Jesus. E falo isso, por favor, não é para mim enaltecer, não. Toda a glória é para Deus, e Deus conhece meu coração, mas só para você entender. Às vezes a gente fica pensando, fala: Deus me prepara para algo grande, e você às vezes hoje não vê. Como é que Deus vai fazer algo grande na minha vida ou através da minha vida? Vou dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Hoje, o ministério que Deus entregou nas minhas mãos, na verdade, ele não se restringe à nossa igreja, à igreja transformando vidas. Somente às pessoas que vêm aqui, ou na nossa igreja em São Paulo, Caxias, Santa Luzia, não. Não se restringe, não se limita somente a isso. Eu antes não entendia, mas hoje eu entendo mais claramente o porquê que Deus me chamou para algo diferente. Hoje,
eu falo, você não sabe, mas eu falo hoje para pastores, mensagens que eu dou aqui na nossa igreja, que muitos às vezes desprezam, porque isso às vezes é comum, não digo em todos, mas em alguns, por estar próximo a pessoa desprezar, mas que pastores desse Brasil afora e até de outros lugares pegam para si, na maior sede, e passam para o seu povo. Eu estive sexta-feira agora em Minas Gerais, com uma liderança de uma igreja muito grande no estado de Minas, outro ministério, não é nosso não. Estive lá para pregar para o povo, para fazer libertação, e fui lá só para isso. Mas Deus não queria que eu fosse só para isso. O pastor fez lá uma reunião com outros pastores, o líder lá, e eu ia até saindo, falei, não é para mim. Ele falou, não, faço questão que o senhor participe. Faço questão, o senhor entra aqui, por favor, quero que o senhor participe, eu quero que o senhor pregue para eles. Por favor, passa para eles o Espírito. O que eu faço aqui na nossa igreja? E passei ali para pastores, e já filmaram, e ali já mandaram para outros líderes que estão passando, para outros pastores. Então, milhares e milhares de pessoas, às vezes você pensa que só você está ouvindo o que eu estou falando, não. Deus está usando para milhares de pessoas. Logo mais, hoje, eu vou em Goiás, vou pregar logo mais à noite em Goiás. Estarei indo lá não simplesmente para o povo, para pregar para o povo, mas eu vou porque o pastor me ligou, falou, bispo, eu gostaria que o senhor viesse aqui para abençoar o nosso povo e tal, mas eu preciso de orientação. Então Deus tem me usado para isso. Eu jamais esperava que isso um dia poderia acontecer. Então hoje eu não falo apenas para as pessoas que aqui vêm, mas falo para outras lideranças que passam isso para outras centenas e milhares de pessoas. Amém? Então, por que o senhor está falando isso? Estou falando isso para você entender que hoje, às vezes, você não vê. Como é que Deus vai fazer algo grande através da minha vida? Só esteja na mão de Deus, meu amigo. Só confie em Deus, só semeia com lágrima, e o resto é com Deus, em nome de Jesus. Amém? E Deus vai te preparar. E Deus vai te preparar e vai te usar de alguma forma, para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Glória a Deus, igreja. Você entende isso em nome de Jesus? Senta aí um pouco, por favor, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 24, a gente começa a leitura aí. O primeiro versículo que nós vamos ler. Gênesis capítulo 24. Eu começo a leitura nesse versículo, está aqui no telão. Diz assim, era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Toda a igreja repete comigo, lendo o que está aqui no telão, está aí na sua Bíblia também. Não demorei mais, porque o Gênesis, você sabe, é o primeiro livro da Bíblia, é só você abrir aí na frente, capítulo 24, verso 1. Toda a igreja comigo, era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Deus abençoou Abraão em quê, igreja? Em quê? Em tudo. Uma coisa é eu ser abençoado em algumas coisas, outra coisa é eu ser abençoado em tudo. Em tudo. É você olhar para a sua vida e você vê, poxa, Deus me abençoou em tudo. Ouça isso em nome do Senhor Jesus. Uma coisa é a pessoa ser abençoada em algumas coisas, outra coisa é ela ser abençoada em quê? Em tudo. Eu estou mostrando para você o resultado, porque assim é o Salmo 126. O Salmo 126 primeiro mostra o resultado. Mostra ou não mostra? É na verdade, restauração, as nações dizendo, Deus tem feito coisas grandes por eles, e eles confirmando isso, que Deus encheu a boca deles de quê? De riso, de júbilo, motivo para falar de Deus, de coisas boas. Deus mostra o resultado. Então eu estou mostrando primeiro o resultado da vida de Abraão. Eu pergunto, quem gostaria de chegar na sua velhice e você olhar para trás e dizer assim, poxa, Deus me abençoou em tudo. Quem gostaria disso, em nome de Jesus? Poxa, em tudo Deus me abençoou. De você daqui a um tempinho olhar para a sua vida e ver,
a sua história e ver, poxa, como Deus me honrou em tudo. Aí nós temos que ver, e é assim que a gente tem que ler a Bíblia, por que que Deus abençoou Abraão em tudo? Por que que Deus o honrou de uma forma extraordinária? Aí vamos começar lá no versículo 12. Vou mostrar só 3 situações, tá bom? 3 situações para nós aprendermos aqui. Capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Olhem para mim, por gentileza. Uma coisa seria Deus chegar para um jovem, falou: rapaz, sai daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Tá bom. O jovem não tem nada ainda, não construiu nada nessa vida e tal. Querendo alguma coisa, Abraão tinha 75 anos de idade. Deus estava ali escolhendo para algo tremendo, para algo grandioso. Deus estava escolhendo um homem cuja idade já era avançada, 75 anos, sua mulher 65, não tinha filhos, não tinha descendência, logo aos olhos das pessoas, um casal envergonhado. Um casal que não seria digno, na verdade, para tal chamado, digamos assim. Compreende o que eu estou dizendo? E estou fazendo questão de mencionar isso, porque talvez esteja você aqui e diga: Bispo Gerson, eu sou uma pessoa que quando eu olho para a minha vida, eu digo, não tem como Deus fazer algo. Não tem como Deus fazer algo grande na minha vida ou através de mim. Mas era esse homem que Deus estava chamando. Um homem que já tinha sua vida estabelecida. Estabelecida ali em Ur dos Caldeus. Suas tendas, suas coisas, seus familiares, toda a sua parentela ali estava. E Deus chega para este homem e manda esse homem abrir mão de tudo. Sai da sua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E este Abraão simplesmente diz o quê? Sim, Senhor. O que ele diz? Sim, Senhor. Amém. Sim, Senhor. A pergunta é: nós temos a mesma disposição quando Deus dá sinais claros na sua vida e pela palavra, muitas das vezes, que você deve abrir mão de determinados relacionamentos ou parcerias que você tem na sua vida, de amizade, de negócio, seja ele qual for o relacionamento, e você tem tido às vezes a coragem de dizer: eu vou abrir mão, eu vou renunciar, eu vou dar as costas? Ou você diz: ah, não, mas eu não posso fazer isso. Tá bom. Deus não vai te obrigar a nada, Deus não vai te obrigar a absolutamente nada, repito, mas não queira colher com riso. Porque Abraão aqui começa a sua jornada semeando com lágrimas. Aí você vai dizer: semeando com lágrimas? Como é que só afirma isso? Simples. Você mora num lugar com os seus, não sei quantos anos da sua vida. E de repente Deus chega e fala: deixa tudo aí e vai. Isso dói dentro da pessoa. Sim ou não? É ou não é verdade? Isso dói. É um sacrifício que a pessoa está fazendo. Ela está renunciando. Ela está abrindo mão, ou eu estou exagerando? É isso, não é, pessoal? Sim ou não? É óbvio. Eu estou abrindo mão, poxa. Então o caminho é esse. Quem semeia com lágrima, vai colher com o quê? Com júbilo. Mas Deus estava dizendo para Abraão: se você fizer isso, eu vou te exaltar. Eu vou te engrandecer o nome. Vou fazer de você uma grande nação. Amém? Ou seja, humanamente falando, não havia condições. Deus só queria fé. Fé. Semeia, que você vai colher. Digam graças a Deus. E Abraão assim procedeu. Só que seu sobrinho Ló pede que ele deixasse ele ir. Abraão deixa ele ir. Ló vai com os seus. Aí tem contenda entre os pastores de Abraão, os pastores de Ló. Ambos têm que se separar. Numa outra oportunidade vou falar com detalhes a respeito disso. Muito forte. Acontece que Abraão vai para a terra dos cananeus e Ló vai para as campinas de Jordão, foi armando suas tendas até chegar em Sodoma e Gomorra, lugar que você lembra que depois Deus destruiu com fogo e enxofre,
O que acontece mais para frente é que o sobrinho de Abraão é preso. Chega alguém e diz para Abraão: teu sobrinho foi preso, e agora Abraão faz sair 318 homens nascidos da sua casa e vai junto para resgatar seu sobrinho. Só que nesse ínterim acontece uma batalha, uma peleja de 5 reis contra 4, onde 4 reis prevalecem contra 5 e capturam também o sobrinho de Abraão. Abraão, com apenas 318 homens, vai lutar contra esses reis, cada um com os seus homens de guerra, com o seu exército, digamos assim, muito mais numerosos, e Abraão, com apenas 318, vai e prevalece contra eles, além de recuperar, de tirar das mãos dos inimigos o seu sobrinho Ló, para que esse pudesse continuar a sua jornada, a sua vida, enfim, não mais para habitar junto com Abraão, não. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que agora, presta atenção, Abraão se tornara um homem mais rico do que já estava, porque se você ler a história, você vai ver que Deus já estava abençoando Abraão, esse já estava conquistando, e Abraão agora se vê mais rico ainda. E por que o senhor afirma isso, bispo? Você pergunta, porque você sabe, já ensinei isso na igreja, se não sabe vai saber, quando você, no passado, prevalecia contra o reino de alguém, o que pertencia a esse alguém passava a ser seu. Deu para entender isso? Quando você prevalecia contra alguém, o que pertencia a esse alguém passava a ser o quê? Teu. Ora, se Abraão estava vencendo reis que tinham seus homens, seus guerreiros, o que lhes pertencia agora passava a ser de quem? De Abraão. Abraão se vê cheio de bens, cheio de riquezas, de gado, de ovelhas, rebanhos, ouro, prata, tudo era de Abraão. Olha como é que Deus é. Aí vai lá no capítulo 4 comigo, verso 18, capítulo 4, verso 18, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Trouxe pão e vinho. Ele era o quê? Sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E o que está escrito aí, a última frase agora? E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Meus amados, olhem aqui para mim, por favor. Já ensinei isso para você. Na época de Abraão, não havia lei, não havia mandamento ainda. As leis de Deus vieram 430 anos depois. Amém? Somente na época de Moisés surgiram as leis, os mandamentos de Deus. Não havia essa lei. Deus espera Abraão conquistar, Deus espera Abraão estar cheio de bens, cheio de riquezas agora, e Deus é que envia Melquisedeque, aquele que traz pão e vinho, que lá no livro de Hebreus, capítulo 7, você encontra, quem tiver curiosidade, depois você leia, por favor. Hebreus capítulo 7 mostra que Melquisedeque representava o Senhor Jesus. Amém? Melquisedeque representava quem, igreja? O Senhor Jesus. Representava o próprio Jesus, ok? Melquisedeque. Deus envia Melquisedeque até Abraão, e eu te pergunto, quem manda Abraão pegar 10%, ou seja, o dízimo de todo aquele despojo? Lá em Hebreus 7,4 a Bíblia diz que ele entregou a Melquisedeque, digo Abraão, o melhor dos despojos. Por isso que eu estou dizendo, o despojo pertencia àquele que venceu a batalha, que venceu a guerra. Quem manda? Quem foi quem disse:
se não havia lei, se não havia esse mandamento ainda do Senhor, Abraão dar o dízimo de tudo a Melquisedeque, que era o sacerdote, senão o próprio Deus. Amém? Foi Deus quem falou com Abraão, na verdade. Mas você veja o momento que Deus esperou. Deus não falou quando ele tinha pouco, falou quando ele tinha muito. Muito. Uma coisa é às vezes a pessoa aceitar fazer no pouco. Outra coisa é ela fazer quando tem muito. Amém? Então Deus fala com Abraão quando este está com o melhor agora, com muitas coisas, e ele pega 10% e entrega. Deus às vezes prova o nosso coração. Deus permite determinadas conquistas na nossa vida e ele fica de olho para ver qual vai ser a sua atitude, a sua reação. Quantas pessoas elas esperavam ganhar tanto, X, e elas tinham em mente, quando eu ganhar eu vou devolver o dízimo ao Senhor, vou dar minha oferta ao Senhor e pronto, acabou, amém, graças a Deus. Mas de repente Deus fez acontecer uma situação, ela ganhou além do que ela pensava. E ela já volta atrás naquilo que havia pensado diante de Deus. E já não faz como deveria fazer. Eu pergunto, não foi assim com Ananias e Safira? Quando ambos conversaram, olha, vamos vender esse campo aqui, vamos dar ao Senhor todo o valor. A Bíblia não diz, mas eu acredito que eles esperavam vender por 50, mas de repente venderam por 100. Além do que eles esperavam. Ananias chama a Safira e conversa, vem cá, ninguém sabe, só eu e você. Vamos levar só a metade. Está entendendo sim ou não? Leva só a metade, ninguém está vendo mesmo? Ambos morreram porque não estavam enganando ao homem, Pedro, mas estavam enganando ao próprio Deus. Tentando enganar Deus, porque é Deus, ninguém engana. Amém, pessoal? Então, às vezes, a pessoa se deixa levar pelo que vem à sua mão. Deus esperou Abraão, está cheio de riqueza, para instituir o dízimo. Amém? Deus espera, ele está cheio de riqueza. Vamos ver agora. Vamos ver como é que Abraão vai reagir. Você está entendendo o que eu estou falando? De repente Abraão podia olhar e falar, puxa vida, se eu tivesse 50 ovelhas aqui, então 10% seria quanto? 5. Toma aqui 5 ovelhas, leva e tal. Mas agora é muito. O que era dos outros reinos é meu agora. As ovelhas, o gado, todo o rebanho, toda a prata, todo o ouro, tudo é meu agora. Eu vou ter que pegar 10% de tudo isso e entregar a Melquisedeque? Exatamente. E o que a Bíblia diz que Abraão fez? Você pode ler a última frase, por favor? E de tudo? Toda a igreja, vamos lá, com força. O dízimo. Aí alguém, a pessoa que tem espírito ruim, a pessoa que tem um espírito ruim, a pessoa já pensa assim, poxa, o bicho está pregando sobre dinheiro, está falando de dinheiro. Isso é um espírito ruim. Eu estou pregando a palavra de Deus para você. Amém, pessoal? Ou não? Sim, é a palavra de Deus. É aquilo que a gente fala. Todo mundo quer colher com riso. Todo mundo quer colher com júbilo. Mas quase ninguém quer semear com o quê? Com lágrima. Com lágrima. O que é semear com lágrima? É você sentir a dor. Poxa, espera aí, um monte de coisa que agora eu tenho. Poxa, Deus está falando para eu pegar 10% e entregar. Amém, igreja? Não, mas vou fazer. Vou fazer. E pronto, acabou. Aí depois vem a final. Eu poderia falar N coisas aqui da vida de Abraão. Vamos lá no capítulo 22 agora. Capítulo 22. Aí do mesmo livro que você está. A prova maior da vida de Abraão. Diz assim, capítulo 22, verso 1. Verso 2. E acrescentou Deus. O que Deus disse a Abraão aí? Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Toda a igreja olha para mim, imagina aqui, preste muita atenção, imagina aqui comigo, Deus se aproximando para conversar com Abraão.
Fala, e aí, Abraão, como é que tá? Pô, Senhor, estou feliz da vida. Sério, rapaz, pô, eu estou tão alegre porque o senhor sabe, né? Depois que nasceu Isaac, Isaac era o maior sonho da vida de Abraão, o filho da sua velhice. Lembra? Sua mulher não poderia dar luz a filhos, mas aconteceu o milagre extraordinário, não é isso? Aconteceu o milagre. Deus se manifestou gloriosamente, deu a Sara, sua mulher, motivo de riso. Então imagina Deus falando com Abraão, como é que você está? Poxa, Senhor, vendo minha criança crescer, já está adolescente, poxa, sem ter amigo. Olha, Senhor, o que faltava mesmo na minha vida? Estou feliz demais. Então eu queria falar com você, Abraão, exatamente sobre Isaac. Abraão, não, pois não, Senhor. Então eu queria que você pegasse Isaac, fosse lá na terra de Moriá, lá no monte Moriá. Abraão, assim, Senhor, poxa, para já. Só que tem um detalhe, Abraão. Só que é para você levar o filho e lá você vai fazer uma oferta muito especial para mim. Não, sim, Senhor, qual a oferta que eu tenho que fazer? É o teu próprio filho. Você vai pegar o teu filho e você vai sacrificar. Quero que você coloque ele no altar. Você vai imolar o seu filho, matar o seu filho, e você vai oferecê-lo em holocausto. Você vai queimar o seu filho depois. Dá para você entender o baque? Dá para você imaginar ou não? Quem tem filho aqui, já no seu íntimo já diz assim: ah, comigo não vem com essa não, que não dava não. É ou não é verdade? Não dava não. Você dá para imaginar como é que Abraão não ouviu isso? Alguém pode me responder? Ou melhor, me responda com sinceridade. Toda a igreja olhando para mim aqui, fala com sinceridade. Olhem para mim aqui, pessoal, por favor. Me responda. Você acha que Abraão, em algum momento da sua vida, imaginava que Deus pediria aquilo para ele? Não. Jamais. Jamais. Não, Deus não. Deus jamais fará isso. Isso jamais passaria pela cabeça de Abraão. O que o senhor está querendo dizer, bispo? Eu quero dizer o seguinte, que às vezes Deus prova você em coisas que você não esperava. Você ser provado naquilo que você esperava, isso aí você tira de letra às vezes. Mas às vezes Deus prova você em coisas que você não esperava. Dentro da igreja, fora da igreja, mas Deus prova. Deus permite situações para ver qual a sua atitude, a sua reação. Amém? Lá atrás Deus provou Abraão. Ele semeou com lágrima, abriu mão de tudo e foi para onde Deus estava mandando, nem sabia onde era. Depois, lá quando ele estava riquíssimo, pega 10% e devolve. Puxa vida, mas amém, graças a Deus. E isso a gente tem que fazer. De tudo que a gente ganhar, devolver sempre o quê? O dízimo ao Senhor, a 10ª parte. Em nome de Jesus, sempre devemos fazer. Agora Deus pede a Abraão o filho que ele tanto amava. E Abraão, o que diz a Bíblia? Que ele disse, sim, Senhor. Preparou, pegou o cutelo, preparou a lenha, colocou sobre o filho, o fogo, e foram andando. 3 dias até chegar ao Moriá. 3 dias. Até chegar ao Monte Moriá. Até que tem um momento que o garoto pergunta assim, pai, eu estou sentindo a falta de uma coisa. Está sentindo falta de quê, meu filho? Não, eu estou vendo aqui o fogo que a gente está levando, o cutelo aí para matar o cordeiro, estou vendo a lenha para o holocausto. Eu só não estou vendo o cordeiro. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro para o sacrifício? Dá para você imaginar como é que Abraão ouviu aquilo do filho? E olhar para o filho e vir na cabeça dele o quê? O sacrifício é você. O cordeiro é você. Quem eu vou sacrificar é você. Mas Abraão simplesmente diz para ele o quê? O Senhor proverá, meu filho. Vamos embora. E continuam caminhando, subindo. Agora só os dois sozinhos, subindo o Moriá. Vejam comigo. Versículo 9 agora.
Versículo 9, está aqui. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão o altar, sobre ele dispôs a lenha. Fez o que com Isaac? Amarrou Isaac. Amarrou para quê? Para ele não correr, meu amigo. Amarrou para ele não correr. Para depois Abraão não ficar dando desculpa. Tem gente que sempre quer arrumar uma desculpa. É ou não é verdade? Ela deixa margem para ela mesma dar uma desculpa. Abraão amarrou. Garoto, adolescente. Se Abraão fosse malandro, não amarrava. Para quando ele pegar o cutelo e querer matar o filho ia fazer o quê? Saía correndo. Aí Abraão depois ia dizer o quê? Senhor, só viu, né? Até queria, mas só viu, o garoto correu. E eu, velhinho, já vou correr atrás do garoto. É ou não é verdade? Mas não, amarrou então. Quem quer fazer, faz direito. Amém, pessoal? É ou não é verdade? Então vamos lá. Amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Ou seja, pegou lá o cutelo, já ia matar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo o quê? Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si o quê? Um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. O que Abraão sacrificou? Um carneiro, um cordeiro. Abraão sacrificou o carneiro, mas mostrou para Deus que tinha disposição para sacrificar muito mais. Amém? Ou não? Senhor, eu estou sacrificando o carneiro, mas o que o Senhor mandar eu sacrificar, eu tenho disposição, eu obedeço. Amém, pessoal? Deus está procurando pessoas com essa qualidade de fé, com essa fé. Não importa a capacidade da pessoa, importa a qualidade da fé. Você pode ser um Zé Ninguém aos olhos de muitos. Qual é a sua fé? Qual é a qualidade da sua fé? Qual é a disposição que há dentro de você? Aí diz então assim a Bíblia Sagrada, versículo 15 agora, versículo 15 diz, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Digam graças a Deus. Presta atenção. Abraão, ele sobe com riso ou com lágrima? Com riso ou com lágrima? O que nós lemos no Salmo 26? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os frutos. Abraão subiu ao monte assim, com o filho, chorando no seu íntimo. Chorando no seu íntimo, com lágrimas. Eu não acredito que alguém seria capaz, que Abraão, eu não acredito que Abraão tenha subido o monte com Isaac. Poxa, mas que legal, vou matar meu filho hoje. Poxa, tem coisa melhor do que isso. Que legal. Você acha isso, pessoal? Claro que não. É ou não é verdade? Subiu com dor, mas certamente no seu íntimo pensando o quê? Deus sabe. Deus sabe o que faz. Amém? Deus sabe o que faz ou não? Não sabe ou não faz? Deus, sabe ou não sabe, gente? Deus sabe o que faz. Deus sabe todas as coisas. Você está pedindo, Deus sabe. Deus vai prover. Subiu com lágrima, mas desceu, meu amado, com um juramento de Deus. Juramento é garantia irreversível, não volta atrás. Desceu com um juramento, eu juro que te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Eu juro, não tem outra coisa para eu falar para você, Abraão, você não jurar,
porque você não sacrificou simplesmente o cordeiro, mas mostrou que tem disposição de sacrificar muito mais, tudo que eu pedi. Até quem? Até o filho. Sim ou não? Até o filho. Você teve a disposição, então juro que te abençoarei. Aí se cumpriu na vida de Abraão o que diz o Salmo 126 também. As pessoas diziam, grandes coisas Deus tem feito por eles. Lá no capítulo 24, veja aqui no telão também. Aí eu mostro lá o 24, versículo 34 e 35. Olha o servo de Abraão falando. Toda a igreja pode ler comigo, por favor? Então disse, sou o quê? Servo de Abraão. Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor. E ele se tornou o quê? Grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata, e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Não era Abraão falando, porque uma coisa é você falar, poxa, Deus fez algo tremendo na minha vida. Outra coisa é o quê? Alguém falar, uma pessoa falar. Pessoas que te conhecem, chegarem e dizerem realmente, puxa vida, olha, eu tenho que dar o braço a torcer. Porque eu vi que essa pessoa não tinha condições, mas Deus é com ela. Deus fez acontecer. Amém, igreja? Está entendendo? Você crê nisso, Márcio? Em nome de Jesus, o senhor crê nisso? De coração, meu filho. Em nome de Jesus. Você vê, o Salmo 126 se cumpriu na vida de quem? De Abraão. Não era Abraão dando testemunho, era um servo dele dizendo, olha, eu sou testemunha que o Senhor abençoou ao meu Senhor Abraão e fez dele grande. Amém? Fez dele grande. Imagina esse servo pensando, poxa, quem diria que Abraão tornaria-se o que é hoje? Amém? Então ele testemunhou. Sabe qual é o problema de muitos? Olhem para mim aqui, por favor, é que você fica sempre preso à sua condição. Mas será? Como é que vai ser? Eu não tenho condição, não tenho. Confie em Deus. E tenha a coragem de semear com lágrima. Pois esse é o caminho. Quem semeia com lágrima, colhe com o quê? Com júbilo. A pessoa quer colher com júbilo, mas não quer semear com lágrima. Não quer fazer a parte dela. Não está disposta. Imagine, e eu vejo isso com os olhos da fé, pessoas que te conhecem, que até riem de você, porque você vem à igreja. Pessoas que sabem que você vem à igreja, chamam você de trouxa, de otário, que você dá dízimo, dá oferta, sacrifica-se para Deus. Olham para você com esses olhos. Eu já vejo com os olhos da fé muitas dessas pessoas dizendo, Deus tem feito coisas grandes na vida dele. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deus tem feito coisas grandes na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Para a glória de Deus. No nome de Jesus. Eu digo para você, eu prego para você o que eu creio, pessoal. Eu não prego para você, aqui não é um teatro que eu faço. Um teatro e tal, que eu aprendi, não sei o quê. Como conheço até alguns, que é puro teatro mesmo. Não vive nada daquilo que prega. Eu prego para você o que eu conheço, o que eu creio verdadeiramente. E o que eu faço, em nome de Jesus, na minha vida também. Então eu gostaria que ficassem de pé as pessoas que dizem assim, bispo, eu gostaria muito. Não vou ficar preso às minhas condições, mas eu gostaria muito que Deus fizesse algo grande na minha vida, alguma coisa acontecer, que amigos, parentes, enfim, que as pessoas olhassem para mim e viessem amanhã ou depois e até perguntassem, vem cá, rapaz, como é que aconteceu isso aí na sua vida? E eu posso encher a boca e dizer assim, o meu Deus mudou a minha história. Se você dizer, eu gostaria que isso acontecesse, fique de pé, por favor.